Nós vamos falar com autoridades, pessoas que estão aqui participando desse evento. O representante do Sebrae, que acabou de falar, o Márcio Souza Pires, está chegando aqui para conversar conosco na programação da Rádio Independente. Daqui a pouco vamos falar com o presidente da Federação também, o Anderson Cardoso. Primeiramente, obrigado por ter vindo aqui, saído um pouquinho ali do evento, né? Os painéis aconteceram. Só acho que vamos ter que só ali ligar o microfone dele, que acho que não tá saindo aqui. O Márcio, que acabou de palestrar, na verdade são painéis, né? Tudo bem? Tudo Agora bom. sim, tudo certo. Obrigado por ter atendido o nosso convite aqui para falar um pouquinho. O Sebrae, que é tão atuante aqui no nosso Vale do Taquari, né? E que fala tanto em inovação e que ajuda e que incentiva e que dá condições para os empreendedores inovarem. Então, nada mais justo do que o Sebrae estar participando ali do evento e também para você compartilhar conosco e com a nossa audiência aqui aquilo que foi explanado, né? Empreendedorismo e inovação no Rio Grande do Sul. Márcio Souza Pires, gerente de inovação do Sebrae RS. Boa tarde. Boa tarde. Obrigado pelo convite, um grande prazer conversando com o pessoal aí, na nossa audiência. Bom, eu falei basicamente sobre o principal desafio que eu vejo em termos de inovação no Estado, e ele é representado por um número que surgiu na última pesquisa GEM, que é o Monitoramento Global de Empreendedorismo. Ela é uma pesquisa mundial, ela avalia entre 40 e 50 economias do mundo anualmente, vários indicadores sobre o perfil de empreendedores que tem nessas regiões e compara isso entre as regiões. E nessa pesquisa em 2020, então uma pesquisa ainda pré-pandemia, né, nós tivemos um resultado extremamente positivo, né, muito interessante em termos de percentual de empreendedores relacionados à população total. Então, o Rio Grande do Sul ficou em quarto lugar em percentual de empreendedores em relação à população total do Estado, entre as 44 economias que foram avaliadas. Nós ficamos em terceiro lugar no empreendedorismo por propósito, entre as 44 economias avaliadas no mundo todo. O que significa empreendedorismo por propósito? É quem empreende e tem como um dos seus objetivos tornar o mundo um lugar melhor para se viver, né? Então, o empreendedorismo como força de transformação social e de qualidade de vida, né? Muito interessante esse resultado. Nós ficamos em primeiro lugar no ranking mundial de 2020 em qualificação pós-secundária dos empreendedores, né? Então, às vezes a gente acha que na Alemanha, ou na Itália, ou nos Estados Unidos, ou em Israel, nós temos empreendedores mais qualificados que os nossos e nós não temos. Os nossos são os mais qualificados, segundo essa pesquisa, né? Isso é um resultado extraordinário, né? O sonho de qualquer gestor. O Sebrae trabalha com empreendedorismo e com pequenos negócios há muitos anos, né? Fez 50 anos o Sebrae Nacional esse ano. E para o Rio Grande do Sul ter esse indicador realmente foi um grande orgulho, né? Mas nós temos um dado dessa pesquisa que é extremamente preocupante e é o que move o Sebrae hoje como principal desafio, né? Que é o percentual de empreendedores que tem algum tipo de inovação no seu negócio com impacto nacional ou global. Então, no impacto nacional, a gente ficou em 27º lugar no ranking mundial em 2020, e no impacto global nós ficamos em último lugar nesse ranking, né? Então, por algum motivo, nós empreendemos muito, somos qualificados, mas inovamos pouco. E você fala de um período pré-pandemia, né? Pré-pandemia. E a gente viu que na pandemia a gente teve que lidar com a inovação, com a tecnologia, mesmo aqueles que não gostavam muito tiveram que se adaptar. Exato. E o que se espera numa pesquisa após esse período? Vai crescer? Qual é a análise que vocês façam? Eu imagino que sim, eu imagino que vai crescer, até porque a gente tem notado um momento, em termos das comunidades de inovação no Estado como um todo, e o Vale do Taquari é um grande exemplo disso, né? Onde a inovação está cada vez mais na pauta da população de forma geral. Não só de empresários ou da academia, mas é do poder público, das entidades empresariais. Então, esse evento de hoje eu acho que representa muito fortemente essa situação, né? Então, a gente contratou a pesquisa GEM para fazer uma nova avaliação em 2023 do nosso perfil empreendedor, para verificar exatamente a resposta para a tua pergunta. De 2020 para 2023, como é que a gente mudou esse perfil, se mudamos, o quanto mudamos e qual é o gap que ainda tem pela frente para a gente ir atrás, né? Mas esse é o maior desafio que a gente tem. Talvez é um dos momentos que a gente mais fale em inovação, né? Depois da pandemia ou durante a pandemia já, a questão de se reinventar, de inovar, porque não podia mais ser como era até então. E a gente está tendo um evento aqui, né, falando sobre inovação. A Federação começou a fazer esse movimento, agora esteve em Passo Fundo, hoje está aqui, vai ter outros pela frente.
Como é que você vê o momento atual do Rio Grande do Sul, mas também até o próprio Vale do Taquari, né? Se der para fazer um contexto da nossa região que a gente escuta até muitas vezes de autoridades que vêm de fora, né? Que o Vale do Taquari tem grandes empresas. Olha aqui, nós estamos numa universidade que é uma referência, né? Não só para o Rio Grande do Sul, como o Brasil, que é a Univates. Enfim, como é que você vê o cenário atual em termos de inovação e a nossa situação do Vale? O nosso diretor superintendente, o André Godoy, diz que a pandemia trouxe uma externalidade positiva, né, que foi a questão da inovação, e é muito ruim a gente falar de coisas positivas advindas de uma pandemia, mas é um fato. Né? Tudo podia ser ruim também, né? Tinha que haver coisas boas. tinha. E com certeza isso é um fato. Eu brinco com o nosso pessoal lá, do próprio Sebrae, imagina se não tivesse tido a pandemia, e no dia 19 de março, o nosso diretor tivesse chamado uma call com todo mundo, dizendo, pessoal, a partir de hoje, ninguém mais vai vir trabalhar presencialmente, vai ficar todo mundo em casa, a gente vai fazer um teste aqui. Todo mundo está trabalhando de casa, e ninguém mais trabalha presencialmente, ninguém atende cliente presencialmente. Como foi que aconteceu? Iam chamar ele de maluco, né? Iam chamar ele de louco. Iam dizer que não ia funcionar, e não ia funcionar. Quando a gente é obrigado a fazer uma coisa nova, a gente nota que não só era possível, como em algumas situações era melhor. E a gente estava resistindo para aquilo que já estava disponível. As ferramentas que nos propiciaram o trabalho remoto ou o trabalho híbrido hoje, já existiam há mais de 5 anos. Nós não utilizávamos. E a inovação tem muito disso. E a pandemia, acho que fez cair essa ficha. Cara, tem muita coisa que está pronta, que eu posso usar no meu negócio, mas que eu não uso porque eu estou acostumado a fazer de um outro jeito. Eu estou acostumado a fazer do meu jeito. E talvez esse seja um desafio que todos nós temos, que é como é que eu me mantenho atualizado sobre tudo que existe hoje e que eu poderia estar utilizando e que eu não estou utilizando. E a situação do Vale? O Vale, ele é uma referência, ele ganhou o prêmio nacional, né, como ex-sistema de inovação em fase de desenvolvimento. Eu estava lá no evento, foi um grande orgulho. O reitor, na época, estava lá também. Estava o pessoal da prefeitura, estava a Simone Stupp, né, pelo governo do estado, que também é de Lajeado, né? E foi muito legal ver a emoção deles de estar ganhando aquele prêmio, porque na realidade representa uma conquista de uma jornada. Né? Um ecossistema de inovação, uma comunidade inovadora não se constrói de uma hora para outra. É trabalho de muitas mãos. A gente fala das 4 hélices, né, de um ecossistema. Então tem a hélice do poder público, a hélice da instituição de ensino, a hélice dos empresários e a hélice da sociedade organizada como um todo. Né? Essas 4 grandes grupos, né, de atores precisam trabalhar juntos para criar um ambiente inovador. Né? E esse não é um trabalho rápido, não é fácil, né? E naquele momento que eles ganharam o prêmio lá, a emoção deles representava o orgulho dessa trajetória que o Vale do Taquari tem conseguido galgar nos últimos anos. Eu estava agora há pouco conversando com a gestora local aqui no programa do Estado, que é o Startup Lab, que está indo para a 3ª turma de grandes empresas da região que geram desafios, e startups do Brasil inteiro tentam resolver esses desafios, e algumas dessas empresas estão contratando startups para o seu negócio, estão investindo em startups também. Então, esse é um processo que ele é um início muito promissor. A velocidade de engajamento das comunidades tem sido muito alta, né? E eu imagino que daqui a 5 anos o Vale do Taquari vai ser um caso já consolidado de ambiente de inovação. Antes você falava que a pandemia destravou algumas ferramentas que a gente tinha disponível e não usava. O que falta ainda para evoluir ainda mais? Ou estamos no caminho certo? Estamos no caminho certo, mas o que falta é a gente... Eu acho que essa ficha que caiu na pandemia, a gente tem que, às vezes, se lembrar dela de tempos em tempos. Né? Se a gente estiver fazendo a mesma coisa por muito tempo, com certeza eu já não estou mais fazendo da melhor maneira que é possível ser feita. A velocidade com que as coisas surgem hoje é muito grande. Então, eu só tenho uma certeza. Daqui a 2 anos vão existir ferramentas, vão existir tecnologias que vão possibilitar todo o nosso trabalho, nas diferentes áreas da economia, ser muito melhor. Se quem estiver atento a isso, conseguir incorporar antes dos outros, vai ter um ganho. Né? Então, evoluir sempre. Evoluir sempre, muita atenção, dedicar uma parcela da sua jornada para conversar com outras pessoas, ver o que está acontecendo, porque
não só a tecnologia ela evolui muito rapidamente, como ela é o que a gente chama de tecnologia pervasiva. O que quer dizer pervasiva? Ela acontece em todos os ramos da sociedade. Então o Wi-Fi é uma tecnologia que evoluiu rapidamente? Sim. Ela é pervasiva? Todo mundo usa o Wi-Fi. Quanto melhor o Wi-Fi, mais eu uso. Né? A internet é pervasivo e evoluiu rapidamente. O processamento de computador é exponencial e é pervasivo. Né? Então, essas tecnologias todas, e elas se comunicam e se combinam umas com as outras. Então, o que era impossível, muito caro no início do ano, talvez seja no final do ano, não só barato e possível, como disponível para que eu possa incorporar ao meu negócio. Essa velocidade é que impressiona. Tá certo. Márcio Souza Pires, gerente de inovação do Sebrae do Rio Grande do Sul. Obrigado pela tua participação aqui, por ter saído um pouquinho do evento, que segue acontecendo com mais painéis, né? Interessante essa mobilização também aqui da Federação e do Vale do Taquari, claro que sempre com o Sebrae presente. Valeu, obrigado. Uma boa tarde, pessoal. Uma boa tarde, gerente de inovação do Sebrae RS, Márcio Souza Pires, falando conosco, ele que destacou empreendedorismo e inovação no Rio Grande do Sul. E além dele, também depois vamos receber o presidente da Federação, o Anderson Cardoso, falando aqui da segunda edição da Jornada da Inovação. A gente faz mais uma pausa agora, rápido intervalo comercial e logo voltamos com mais redação no ar e novas informações.